E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. Atualmente, um personagem que não tinha tanto destaque com o grande público está tendo seu lugar ao sol, não é mesmo? O Cavaleiro da Lua recebeu a sua série solo produzida pela Disney Plus em parceria com a Marvel Studios e finalmente ganhou aí a relevância que merecia. Afinal, ele é um herói formidável. Acontece que por estar ganhando os holofotes somente mais recentemente, né? Muita gente ainda não conhece como suas histórias funcionam nos quadrinhos. Muita gente nunca sequer leu alguma HQ do Cavaleiro da Lua. E cara, tem muita coisa bacana, como por exemplo, o que eu vou contar nesse vídeo aqui. O dia que o Cavaleiro da Lua enfrentou ninguém mais, ninguém menos do que o nosso queridíssimo Deadpool. O amado mercenário Tagarela tem uma história bem interessante. E uma das coisas que mais chamam a atenção é o seu fator de cura, né? Pra quem não sabe, antes de ser esse anti-herói espetacular, Wade Wilson era um mercenário, ou seja, ele ganhava dinheiro para realizar trabalhos sujos, como por exemplo aí assassinatos. O problema começou aí quando ele foi diagnosticado com câncer e descobriu que lhe restava pouco tempo de vida. Sabendo disso, ele se submeteu a um experimento que visava criar super soldados, o famoso programa Arma X. A experiência não funcionou conforme o esperado. Apesar de conter a sua doença, Wade Wilson se tornou mentalmente instável. Porém, ele recebeu um combo de habilidades e acabou ganhando poderes extremamente relevantes, como seu fator de cura, que é um dos maiores de toda a Marvel. Depois disso tudo, ele adotou o nome de Deadpool, né? Aí criou seu uniforme e se tornou o anti-herói que a gente conhece. Já o Cavaleiro da Lua, antes de ter essa alcunha, também era um homem sem poderes. No começo de tudo, o Mark Spector era um soldado da marinha em serviço ao seu país. Mas, quando as guerras terminaram, Mark caiu em desgraça. Ele se tornou um assassino contratado, um mercenário capaz de cometer atos desumanos e indescritíveis. Mas tudo isso mudou durante uma missão noturna no Egito. Nessa noite, Mark Spector se arrependeu dessa trajetória sanguinária que ele estava vivendo. Porém, os homens que trabalhavam com ele não o perdoaram, tá? E o assassinaram com tiros. Mas depois, sob o olhar protetor de Khonshu, o deus egípcio da lua e da vingança, Mark Spector ressuscitou e logo se tornou o Cavaleiro da Lua, o escolhido de Khonshu para herdar parte de seus poderes e ser o seu avatar aqui na Terra. Como Cavaleiro da Lua, Spector patrulha as ruas aplicando justiça brutal para aqueles que perseguem os inocentes. Durante uma grande jornada como Cavaleiro da Lua, o Mark matava sem dó nem piedade os criminosos. Porém, nessa história em questão, as coisas estavam diferentes. Ao longo da minissaga chamada A Vingança do Cavaleiro da Lua, que rolou lá em 2009, o Mark Spector decidiu ir totalmente para o lado dos mocinhos e decidiu que não iria matar mais ninguém. Ele não queria mais isso para sua vida. E na história em que ele encontra o Deadpool, tudo começa com Mark sendo avisado que invadiram lá um hospital importante da cidade. Rapidamente ele veste seu uniforme e vai atrás para ver o que estava rolando. E cara, o que eu achei bem interessante é que o quadrinho nos mostra ele colocando o seu traje como se fosse o Homem de Ferro, né? Com máquinas fazendo todo o serviço de encaixar as partes corretas, nos mostrando que tem partes do uniforme que são uma espécie de armadura para ele. Mas enfim, quando ele chega no hospital, ele encontra uma pista logo na entrada. Tem um pedaço de pizza jogado no chão. Então meio que já dá pra saber quem tava lá dentro, né? Assim que Mark entra no hospital, ele encontra várias pessoas jogadas no chão e sai em busca de quem está causando aquilo. Ele sai vasculhando quarto por quarto até que entra em um onde ele dá de cara com o Deadpool apontando a arma para um homem que estava internado. Rapidamente, o Cavaleiro da Lua usa um dos seus bumerangues para desarmar o mercenário Tagarela e uma luta intensa acontece entre os dois. Mark Spector é quem tem o melhor desempenho e consegue arremessar o Deadpool, né, o Wade Wilson, para fora de uma janela. O Wade cai em cima de um carro e aproveita para fugir dali antes que as coisas piorassem pro lado dele. Aí beleza, o Mark voltou para sua casa e foi pesquisar sobre o homem que estava internado. Ele queria saber quem era esse cara e por que o Deadpool queria matá-lo. Foi então que Mark Spector descobriu que ele tinha acabado de salvar um homem muito mau. Herman Goncharenko era uma pessoa que cresceu no mundo do crime e se tornou um dos chefões do submundo.
Ele foi crescendo de forma ilegal e acabou sendo um dos mais respeitados entre os criminosos. Uma das últimas coisas que ele tinha feito era ter uma empreiteira e sair comprando casas de pessoas humildes para construir suas obras milionárias. Porém, nem todos queriam vender as suas casas. Aí, aqueles que batessem de frente com o Herman, ele mandava matar. E olha, ele mandou matar muitos inocentes somente para que alcançasse os seus objetivos. A história então corta pro Deadpool e ele tá conversando com uma mulher e explicando o porquê de não ter conseguido matar Herman Goncharenko. E ele completa dizendo que não tem problema, né? Afinal, o Herman tá internado com câncer nível 4 e logo mais vai morrer. Mas a mulher com quem o Deadpool conversava diz que não quer o Herman morto, ela quer ele assassinado, pois é isso que ele merece. E é aí que descobrimos que o Herman matou o marido e a filha dessa mulher. Pois é, acontece que a família tinha se negado a vender a casa para a empreiteira do Herman e então foram assassinados em seguida, né? Sobrando apenas ela. Por isso agora essa mulher tinha contratado Deadpool para que ele colocasse um fim na vida do assassino de sua família. Depois disso a gente tem um encontro rápido entre o Cavaleiro da Lua e o próprio Deadpool. O Cavaleiro diz que já sabe tudo, mas que mesmo assim não vai deixar que o Wade mate o Herman, que o homem deve sim pagar pelos seus pecados, mas que tem que ser na justiça. Enfim, eles conversam um pouquinho, mas o Mark mete o pé dali rapidão. Então, ele acaba recebendo uma informação do seu computador sobre o possível esconderijo da gangue do Herman, e ele vai lá dar uma olhadinha. Chegando no local, ele encontrou vários criminosos capangas e ainda achou uma criança que tinha sido sequestrada. Ela tinha sido mantida presa dentro de uma cela, cara. E claro, né, ao ver tudo aquilo, o Mark ele ficou completamente enfurecido. Ele já chegou chegando, dando porrada em todo mundo. Ele estava muito agressivo. Porém, usava sua força até quase o limite aí que alguém suportaria, né? Afinal, ele não matava mais. Ele espancou todos aqueles homens, um de cada vez. E no final, os deixou amarrados de cabeça para baixo e salvou a criança que estava sendo mantida aí como refém. Em seguida, o Cavaleiro da Lua, ele levou o garoto para o hospital e garantiu, né, se certificou que ele ficaria bem. Após isso, ele ficou em cima de um prédio, observando a cidade e pensando consigo mesmo. Ele queria saber o quanto aguentaria. Por quanto tempo ele seria capaz de não matar criminosos? Realmente, né, é muito difícil para ele ver tanta maldade, tantos crimes até envolvendo crianças e tudo mais, e não pôr um ponto final definitivo nisso. Então é algo a se pensar para ele. Acontece que enquanto ele estava refletindo, ele foi atacado pelas costas pelo Deadpool. A briga entre eles foi insana, completamente violenta e com muitos golpes poderosos. O ataque do mercenário Tagarela fez com que o Mark caísse em um carrinho de montanha-russa e a luta continuou dentro do parque de diversões que havia por ali. Uma parte interessante foi quando eles acabaram entrando na sala dos espelhos malucos. O Deadpool aproveitou a situação e criou uma circunstância no qual o Cavaleiro da Lua ficou se sentindo perdido, né? Até que tomou um golpe que o deixou bem ferido. Sim, cara, o Deadpool estava tendo muita vantagem na luta. Mas é aquilo, né? Como que ele é conhecido? Como o mercenário Tagarela. E aí o cara realmente falou demais, cara. Enquanto ele vencia a luta, ele abriu a boca para falar pro Cavaleiro da Lua que não adiantaria ele lutar e se esforçar ao máximo, porque ele, o Wade Wilson, era imortal e nada de ruim poderia acontecer com ele. Aí, cara, ao ouvir isso, o Mark Spector ficou bem feliz. Afinal, se o seu oponente era imortal, ele realmente poderia fazer o que ele quisesse, porque ele, de certa forma, não quebraria o seu código de conduta, né? Nesse momento, irmão, era como se os pássaros cantassem para o Mark, tá ligado? Porque imagina o tanto que esse cara não se segurou para não matar todos os criminosos que ele já tinha enfrentado, né? Além disso, o Deadpool já estava o irritando há muito tempo. Então, ele juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí ele reuniu toda essa raiva que estava dentro dele e aproveitou que o Deadpool é imortal e simplesmente pegou a sua espada e começou a picar o Wade Wilson em 1000 pedacinhos, cara. Pois é, usando a sua katana prateada, o Spector corta o Deadpool até que ele não seja mais nada além de um monte de sangue e carne. E o engraçado é que em seguida ele sai de lá dizendo: cara, eu realmente precisava disso. Então ele tirou aquele peso dos seus ombros, sabe? Ele pôde ali descontar tudo o que ele queria. Mas acontece o seguinte, meus queridos Hunters.
a gente vê que depois disso tudo, aquela mulher que tinha contratado o Deadpool para matar o Herman Goncharenko foi conversar com o Wade. O Wade contou que não conseguiu matar o Herman e que vai demorar um pouco para que ele fique bom o suficiente para ir lá matá-lo. Nos é mostrado então que a mulher realmente não queria que o Herman morresse de sua doença e por isso se vestiu de enfermeira e entrou no hospital. Assim que ela encontra o quarto do Herman, ela o vê em um momento de lucidez e começa a desabafar. Ela revela que ele matou seu marido e sua filha e que agora ela iria se vingar. A mulher então injetou no soro do Herman um veneno que causou muita dor no homem, que convulsionou e morreu em seguida. Ela fez questão que a última coisa que Herman visse antes de ser morto fosse a sua raiva. Mas o plot twist nos é revelado justo no último quadrinho da HQ, onde descobrimos que o Cavaleiro da Lua viu toda a cena de vingança e permitiu que a mulher fizesse aquilo. Ele facilmente poderia ter evitado que ela matasse o Herman, mas ele entendeu a dor que aquela mulher carregava e chegou à conclusão de que não deveria intervir em nada. Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa história. Curtiu? O que você quer ver mais sobre o Cavaleiro da Lua aqui no canal Super Hero? Não esqueça de sapecar o like e também de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.